Olá pessoal, bom, vamos continuar o estudo das normas regulamentadoras. Agora a abordagem vai ser sobre a NR17. Então, como sempre falo, né, é uma leitura e interpretação minha da leitura da NR17, com alguns comentários e algumas observações aí um pouquinho às vezes além do que a norma descreve. Mas o intuito é fazer a leitura da norma e as interpretações aí dos tópicos mais relevantes. Bom, só para a gente começar, né, o nome ergonomia vem da soma de duas palavras, trabalho e normas, e busca o entendimento das relações das pessoas com as máquinas, equipamentos e condições. Então o intuito é você ter os equipamentos, as máquinas que atendam às condições dos trabalhadores, e não os trabalhadores se adaptarem ao tipo de equipamento a qual trabalham. Isso é muito importante porque proporciona maior conforto para o trabalhador e, consequentemente, também até maior produtividade, mas com foco principal a sua proteção, a sua segurança e saúde. O objetivo, né, ela tem um tópico bem relevante quando fala que ela busca estabelecer diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas, né? Então, além do corpo, né, a própria organização do trabalho, proporcionando conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Então você vê que a própria norma fala também na questão de desempenho eficiente no trabalho. As condições que a norma aborda, né, o levantamento e transporte de materiais, os mobiliários no pós-trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto e também a organização do trabalho, focada nas características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então vamos lá para o estudo da NR17. Só um campo de aplicação, né, para todas as empresas que possuem empregados regidos pela CLT, aplicação da NR17. Então vamos lá. A organização, então aqui nesse primeiro tópico da norma, ela deixa bem separado que existem duas formas de você fazer análises ergonômicas, né? A primeira é uma análise ergonômica preliminar. Então, ou seja, você vai olhar o posto de trabalho do trabalhador ali, do executante da sua tarefa, e vai verificar o que a própria norma descreve para atender essas exigências. Então, a gente chama de avaliação ergonômica preliminar. Então, você está observando apenas a norma regulamentadora. É uma norma muito relevante, com vários tópicos de abordagem, vários quesitos, requisitos legais, parâmetros de trabalho, só que alguns trabalhos dificilmente vai ter uma norma que consiga aplicar em todos os tipos de trabalho possíveis. Então ela dá uma base aí de orientação, mas deixa claro que cabe à empresa fazer análises ergonômicas mais aprofundadas. Isso vai acontecer. Então, deve realizar a avaliação ergonômica preliminar, com vista a subsidiar e implementar as medidas necessárias previstas nessa NR. Então a norma vai falar em tipo de cadeira, temperatura de conforto, mobiliário. Então essas questões, a primeira avaliação ergonômica preliminar consegue atender perfeitamente isso. Podendo ser abordagem qualitativa, semi-quantitativas e quantitativas, ou seja, com avaliações, né, ou sem avaliações, ou a mescla dos dois, dependendo dos riscos, né, e a fim de identificar os perigos e produzir informações. Então, por exemplo, você pode medir a temperatura no ambiente, né, você pode verificar o tipo de assento em qual o trabalhador está executando sua tarefa. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação em perigos, descrito em NR1, ou seja, você pode, dentro do seu PGR, contemplar essa avaliação ergonômica preliminar, que é importante, no próprio PGR você contemplar ali todos, né, os riscos, os fatores de risco dos trabalhadores. E vai ser registrado pela organização, seja no PGR ou seja um documento separado. Agora, pode acontecer, e vai acontecer inúmeras vezes, de você ter uma necessidade de uma avaliação mais profunda do tipo de trabalho, né?
principalmente em locais em que a norma não chega a detalhar. Seria inviável ter uma norma que detalhasse todos os tipos de atividade, todos os detalhes possíveis. Então, em alguns casos, existe a necessidade de uma aprofundação, de uma avaliação mais aprofundada do trabalho. Às vezes você colocou lá no seu mobiliário, adequou o posto do trabalho do empregado, só que ainda é insuficiente. Então, nesses casos, você precisa fazer uma outra análise, né? O primeiro é uma avaliação, agora é uma análise ergonômica do trabalho, que chama de AET. Pode ser que no PCMSO, apesar de todas as alterações que você fez, mas o PCMSO ainda sugere outros tipos de abordagem, a própria NR1 no seu plano de trabalho, no seu plano de ação, e também caso tenha algum tipo de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, nesses casos, tem que fazer um estudo mais aprofundado, que aí chama de análise ergonômica do trabalho. Então, nós temos a avaliação preliminar, né? Vou voltar aqui, avaliação ergonômica preliminar, que vai ajudar bastante a compreensão de vários tipos de trabalho, que a NR deixa bem claro. E nas situações em que você precisa de uma avaliação mais aprofundada, você vai elaborar uma análise ergonômica do trabalho. A ET, né, que é a análise ergonômica do trabalho, deve abordar as condições de análise da demanda, o que demandou para buscar uma solução, como que funciona a organização, os processos de trabalho, a situação de trabalho, a descrição e justificativa dos métodos e técnicas, porque existem outros métodos e técnicas para avaliar o trabalho também. Tem a NIOSH, a OSHAS, que pode ajudar na avaliação. Então, tem que descrever esse tipo de análise, né, que vai ser feita, mas não é obrigatório ficar preso a esse tipo de análise. Pode incluir outros tipos de avaliações, outros tipos de abordagem também. Estabelecer o diagnóstico, as recomendações dos trabalhos, do trabalho que foi analisado, e a restituição, a validação, se isso foi feito de maneira adequada ou não foi feito, e se precisa uma nova análise ergonômica do trabalho. Então, a gente tem que separar o seguinte: existe a avaliação preliminar, né, com a observação restrita à NR, e também, em caso de necessidade mais aprofundada da situação, análise ergonômica do trabalho. Microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2 e o MEI não são obrigados a elaborar análise ergonômica do trabalho, mas devem atender os requisitos demais, ou seja, deve também fazer a avaliação preliminar. As enquadradas no grau de risco, né, microempresa, empresa de pequeno porte, com grau de risco 1 e 2, vai realizar análise ergonômica quando o PCMSO ou tiver uma análise de acidente e doença indicada. Deve integrar o PGR à avaliação ergonômica preliminar. Então, ou você vai fazer a avaliação preliminar junto com o PGR, ou os resultados vão ser colocados no PGR. A revisão, né, quando for o caso, da identificação dos perigos e dos riscos, conforme indicado na ET. Então nós estamos falando isso de forma conjunta, né? O PGR e o ET. Deve ser previsto o plano de ação nos termos, né, do PGR, quando as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar, atendido previsto nessa NR, e as recomendações. Então, o plano de ação do PGR vai estar abordando tanto as recomendações da avaliação ergonômica preliminar como da ET. O relatório da análise ergonômica de trabalho fica por um prazo de 20 anos disponível. Lembra que nós estamos falando de situações que podem ter causado acidente ou doença, recomendação do PCMSO, então tem que ser mantido por 20 anos. E a organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos. Ou seja, você contratou uma empresa, uma terceira, para fazer uma análise ergonômica do trabalho, ela está fazendo, o trabalhador que está ali, que está exposto a esse perigo, tem que ser ouvido, né? Não é como fazer um trabalho desse sem ouvir o trabalhador. Mas a norma deixa clara essa exigência aí. E como deve ser planejada a organização do trabalho? Deve considerar as normas de produção, como que o trabalhador opera, né? Se é feita alguma exigência de tempo para o trabalho dele, e muitas vezes né? O ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas e os instrumentos,
e os aspectos cognitivos. Ou seja, quando você vai organizar o trabalho, tem que considerar todos esses quesitos para não causar uma sobrecarga no trabalhador, um risco de acidente, um risco de doença. Então, por exemplo, exigência de tempo. O tempo é adequado à execução da tarefa? O tempo que foi disponibilizado para o trabalhador é adequado? O ritmo de trabalho é adequado? O aspecto cognitivo. O que significa isso? Imagine uma tarefa em que o trabalhador tem que prestar atenção em vários aspectos, em vários momentos da atividade dele, tem que ter várias atenções, tem que fazer algum tipo de raciocínio constante. Junto a isso, um trabalho repetitivo. Então, essas questões do aspecto cognitivo têm que ser levadas em consideração para não sobrecarregar o trabalhador, né? E não comprometer, e realmente compromete a saúde e segurança dele. Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica, parado ou em movimento, né, devem ser adotadas técnicas de engenharia organizacionais. Então, ou seja, se tem uma questão de você ter que levantar uma carga, movimentar uma carga, o que pode ser ajudado com isso? Tem uma forma de transporte diferente? Existe um método de transportar, um método de deslocar essa carga de qualquer forma? Eu falo muito isso quando eu vejo uma empresa assim de material de construção. O trabalhador às vezes vai entregar um monte de material em vários locais diferentes e às vezes não estão se preocupados com o que o trabalhador vai transportar, o deslocamento, como que ele vai carregar, como que vai descarregar o material, né? Então essas questões têm que ser levadas muito em consideração, né? Tem que ser analisado isso. Em cada tarefa tem que o trabalhador também permitir a ele uma liberdade de buscar alternativas para o trabalho dele, para que ele possa opinar no trabalho dele e reduzir essa sobrecarga muscular, tanto em atividades paradas como em movimento. Deve ser implementada medida de prevenção, né, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da ET, que evita os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva posturas extremas. Ou seja, você tem que pensar no trabalho do empregado em que não haja uma postura extrema, sem movimentos bruscos, sem uso excessivo muscular, né? Você tem máquina para transportar carga, né? Frequência de movimentos superiores, membros superiores e inferiores que possam comprometer o trabalhador, tem uma posição de trabalho que está comprometendo seu braço, sua perna, vibrações, né? Expostas a vibrações, e novamente a exigência cognitiva. Então você tem uma atividade que é toda repetitiva e complexa. Por exemplo, o trabalhador ele precisa fazer uma solda num solado de um sapato, por exemplo. Mas ele tem que se preocupar com o número do solado, com o tipo de solado. São vários tópicos que ele precisa se preocupar, precisa ter atenção e precisa fazer um movimento repetitivo, né? Fica mais difícil para o trabalhador. As medidas devem incluir, né, 2 ou mais das seguintes alternativas. Então, na organização tem que prever pausas para recuperação psicofisiológica do trabalhador e alternância de atividades que permitam variar a postura. Alterar a forma de execução ou organização da tarefa, outras técnicas aplicadas. Esses 2 tópicos, se você não conseguir implementar, obrigatoriamente tem que colocar pausa e alternância de atividade. Então, a organização de trabalho tem que prever isso, né? Nenhum trabalhador vai ficar na sua atividade que tem uma postura incômoda, alguma coisa, o tempo todo, né? Não é humano fazer isso com o trabalhador. Para que as pausas possam proporcionar descanso e recuperação, deve-se observar o seguinte: então você deu a pausa para o trabalhador fez a pausa lá. Depois ele volta a trabalhar, eu tenho que aumentar a produção para recuperar o tempo perdido. Não existe isso, né? E as pausas devem ser usufruídas fora do posto de trabalho. Então, se ele opera uma máquina ali e ele precisa ter uma pausa naquele instante ali, ele tem que sair. Deve ser assegurada a saída dos postos de trabalho para a satisfação das necessidades fisiológicas, independente de já ter feito outras pausas. A NR24 que diz isso, né? Deve ser garantidas as condições para que o trabalhador possa interromper suas atividades para a utilização das instalações sanitárias.
É importante estar escrito isso, né? Mas a gente às vezes não consegue observar, mas tem locais em que as pessoas marcam o tempo da pessoa ir no banheiro. Isso é um absurdo, né? Isso é fora de qualquer trabalho adequado, trabalho humano, né? Na outra questão, o sistema de avaliação por desempenho. Então você cria um sistema de avaliação em que você remunera mais o trabalhador quando ele produz mais. E a condição de saúde dele? Quando que é levado em consideração isso? Colocar um número lá para ele atingir e ele tem que atingir da forma que ele achar, da forma que ele se resolva sozinho, isso não pode ser não. Tá? Tem que ser considerado a saúde, a segurança, a satisfação do trabalhador. Imagina você criar uma meta para o trabalhador que ele nunca cumpre. A frustração desse trabalhador. A concepção, a construção do posto de trabalho deve levar em considerações os fatores organizacionais, natureza da tarefa, ambientais, e que o trabalhador possa alterar sua postura de trabalho, não ficar o tempo todo sentado, nem ficar o tempo todo em pé. As dimensões do espaço de trabalho devem ser suficientes para que o trabalhador possa se movimentar. Então você tem que ter um ambiente de trabalho que ele possa esticar o braço, esticar a perna, né? Reduzir o seu esforço de trabalho, não exigir postura extrema ou nociva para o trabalhador. Então são esses vários aspectos que são muito relevantes. Então quando você está na avaliação ergonômica preliminar, a avaliação preliminar de ergonômica, você já pode observar esses tópicos e já atender diretamente, né, sem precisar fazer uma análise ergonômica do trabalho. A organização do trabalho, que a NR17 já comenta também, é sobre o superior hierárquico, né? Então, o supervisor ali, um coordenador, um diretor, deve ser orientado os trabalhadores sobre as suas atividades de forma a facilitar a compreensão. O trabalhador tem que entender o que está fazendo, a sua importância no processo produtivo, manter sempre o diálogo aberto, né? Sempre, não pode criar uma situação em que o trabalhador não possa recorrer ao superior hierárquico. Facilitar e promover o trabalho em equipe e estimular o tratamento justo e respeitoso. Então é importante, né, você garantir esse tratamento. E é importante que a norma coloque isso também. Apesar de a gente achar assim, para que colocar isso? Isso seria tão natural, né? Mas deve ser colocado. E é importante essa frase aí para garantir um trabalho justo e respeitoso. Organizações com até 10 empregados fica dispensável o atendimento desse item. Então não tem essa questão dessas necessidades dessa organização do trabalho e desse tópico. Bom, agora na questão do levantamento, transporte, descarga individual de carga. Esse é um tópico aí muito importante, que nesses casos vocês vão ver que como análise ergonômica do trabalho, às vezes isso vai sobressair sobre a avaliação ergonômica preliminar. Primeiro tópico, não deverá ser exigido nem admitido transporte manual de carga por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer a sua saúde e sua segurança. Então, qual é o peso que vai levantar? Então, na avaliação ergonômica preliminar, talvez você não consiga esse número, esse valor. Mas na ET, com outras técnicas de análise, você possa identificar pelo tipo do trabalhador, né? E é lógico, né, necessariamente ouvindo o trabalhador. Para mulheres e trabalhadores menores, deve ser reduzida a carga, deve ser reduzida. No levantamento e transporte manual individual não eventual, deve ser observado os seguintes requisitos. Os lugares para pegar e depósito de carga deve ser organizado, né, para que haja espaço para movimentação, altura adequada, deposição que não obriga o trabalhador a efetuar flexões, extensões, rotações excessivas do tronco e movimentações forçadas nocivas ao movimento corporal. Então, na avaliação econômica, você consegue fazer isso pelo próprio tópico que a norma aborda. Carga e equipamento deve ser posicionado o mais próximo possível do trabalhador, garantindo espaço suficiente para os pés, né, para que não atrapalhe o movimento e ocasionar outros riscos. É proibido o levantamento de cargas que possam comprometer a saúde e segurança quando a distância de alcance horizontal, de pega, então quando esticar o braço e for pegar o material, for superior a 60 centímetros. Para que não haja muita sobrecarga na extremidade onde ele está levantando. Então ele vai esticar o braço lá, pegar uma carga pesada
vai comprometer a sua saúde. O transporte e descarga de materiais feitos por impulsão, tração, carro de mão, né, ou carros que devem ajudar o trabalhador, deve ser observada a carga, a frequência, pega a distância percorrida. Então, ele vai transportar com um carrinho de mão uma carga, mas qual a distância que ele vai transportar? Então, uma empresa aí de construção, ela vai descarregar um caminhão de lajota, por exemplo. Depois essas lajotas vão ser transportadas. Qual a distância vai ser transportada? Como que vai ser descarregada essas lajotas? Então eu falo muito assim de empresas de material de construção que passam por isso aí diariamente. No movimento de transporte manual não eventual, deve ser adotado um ou mais das seguintes medidas de prevenção. Meios e técnicas facilitadores, ou seja, você tem um caminhão MUC para transportar carga, às vezes, né, de uma empresa de material de construção, por exemplo. Adequar o peso e o tamanho da carga, para que não haja esforço para o trabalhador, esforço físico, um aumento, né? Limitar a duração, com a frequência e movimentos a serem efetuados, reduzir a distância e ter atividade de pausa, né, entre períodos não superiores a 2 horas. Então, tá vendo? Essa percepção de dar pausa para o trabalhador, recuperação, colocar auxílio de máquinas, estudar melhor a atividade. Todo trabalhador designado para o transporte manual não eventual de carga deve receber orientação quanto ao método de levantamento, carregamento e deposição de carga. Ou seja, o trabalhador tem que saber como que levanta a carga, tem que ter um treinamento para ele, qual a carga máxima que ele vai transportar. Esse levantamento e transporte de descarga individual de carga não se aplica para o levantamento, transporte e movimentação de pessoas. Essa abordagem deve ser uma questão mais hospitalar, né? Às vezes você tem que transportar alguém, movimentar um paciente. Então essa norma não se aplica nesse aspecto. Agora a norma vai abordar sobre o mobiliário do esporte de trabalho. Então, outra questão. Então, quando eu vou fazer uma avaliação econômica preliminar, a norma já traz várias características, várias informações importantes que pode ser atendido. O conjunto de mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagem, então regulagem de altura, né, profundidade, que atenda às características do trabalhador. Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição em pé ou sentada, deve ser planejado e adequado a essas posições, né? Para o trabalho manual, então a pessoa trabalha numa bancada, deve ter boas condições de postura, visualização e atender os seguintes requisitos: características dimensionais que possibilitam movimentação do segmento corporal, né, que não comprometa a sua saúde, altura e característica de trabalho, compatível com a atividade, a distância dos olhos ao campo de trabalho com a altura do assento, então ter adequado, né, a altura onde o trabalhador está sentado com o campo de trabalho, que ele possa observar completamente seu campo de trabalho, a área de trabalho dentro de uma zona de alcance manual, então para que o trabalhador não possa projetar, não precise projetar o seu corpo para buscar com alguma ferramenta, só com a movimentação do braço. O trabalho sentado, espaço suficiente para as pernas e pés, permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, a região do pé, podendo utilizar apoio para os pés. Então a norma já aborda essa questão do apoio para os pés, né? Você colocar um apoio para os pés no local que você trabalha sentado, para ter toda a planta do pé no chão. E para o trabalho em pé, o espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível. Então você não pode colocar uma bancada em que a parte inferior onde o pé dele está ali, não deixe o trabalhador encostar na bancada, fique mais para a parte de trás dele, aí vai ter que projetar o corpo dele. Então esse é um tópico de vários tópicos aqui abordados, que a análise ergonômica preliminar já pode auxiliar bastante a empresa. A área de trabalho dentro da zona de alcance, né, pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a sua segurança. Adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador. Então você tem um trabalhador muito baixo, por exemplo, e a cadeira dele precisa botar o pé no chão e não consegue, então um apoio para os pés resolveria.
Se o trabalhador é muito alto, adequar o posto de trabalho dele, a bancada dele, para a sua altura. Os pedais, as pessoas trabalham com pedal, né? Dimensões que facilitam o alcance para atender os requisitos estabelecidos no item anterior. Os assentos, né? Os assentos no posto de trabalho. Tem um desenho de uma cadeira aí do lado. Altura ajustável, então tem que permitir a altura do trabalhador, né? Ajustável a altura do trabalhador. Sistema de ajuste e manuseio acessível, né? Então esses momentos de ajuste, manuseio acessível. Pouca ou nenhuma deformidade na base do assento. Borda frontal arredondada. Encosto de forma a adaptar o corpo para proteger a região lombar do trabalhador. Quando o trabalhador trabalha em pé, você tem que também ter um tipo de assento para ele. Não precisa atender essa exigência, não. Tá? Mas para quem trabalha sentado, precisa. Quem trabalha em pé, está ali numa farmácia, ele precisa encostar no assento, e não, obrigatoriamente, não precisa ter esse tipo de... Ele não tem, né, obrigação desse tipo de assento. Máquinas, ferramentas, manuais. Então tem que atender NR12, máquinas e equipamentos. Quem projeta, quem fabrica, né, deve construir monitores de vídeos, comandos que formam possibilitar a interação clara e precisa com o operador, reduzindo a possibilidade de erros de interpretação ou retorno de informação nos termos da NR12. Então, eu vou olhar a NR12 e também essas abordagens aí. A localização e o painel de controle deve facilitar o acesso de manejo fácil e seguro. Então, quando as máquinas estão sendo fabricadas, você consegue ainda observar esses tópicos, né? Agora, quando você tem uma máquina antiga, vai ter que adaptar a máquina para essa exigência. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, com terminal de vídeo, né? Deve poder ajustar o trabalhador. Quem trabalha com computador, né? Uma máquina que tem um processamento eletrônico. Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela, então altura da tela, inclinação da tela, proteger contra reflexo. Um último tópico aí dessa página aqui é a questão do computador portátil, notebook, né? Como ajustar a tela, como ajustar o teclado, porque o notebook ele não atende praticamente nada, assim, em termos de altura, não tem regulagem, a posição para digitar no teclado não atende a de um desktop. Então esse é um ponto importante. Às vezes você tem que ter um outro teclado, ter uma altura de regulagem adaptada para a tela. Isso é um ponto crucial. Depois da pandemia, que muitas pessoas foram trabalhar em casa também, a empresa também tem essa responsabilidade com a pessoa que está lá produzindo da sua casa e precisa ter um equipamento adequado de trabalho, né? Só mudou o local, o risco às vezes continua e até piorou. Então essa questão de computador portátil é um ponto muito sério, muito relevante, que precisa ser levado em consideração. Deve ser dotado de dispositivo de sustentação dos equipamentos, né? Ou seja, a pessoa trabalha com uma furadeira ou algum tipo de equipamento manual e que é muito pesado. Então você pode criar um mecanismo, um dispositivo para sustentar esse equipamento e que a pessoa utilize menos força, né, para executar a sua atividade. Equipamentos, ferramentas manuais de facilidade de acesso e que evite a compressão da palma da mão ou de mais de um dedo em aresta ou quina viva. Ou seja, você tem uma máquina, por exemplo, você precisa acionar e exige uma compressão muito forte em partes vivas da máquina, né? Em quinas vivas da máquina. A organização deve selecionar as ferramentas manuais para que o tipo, formato e textura sejam apropriados à tarefa e ao eventual uso de luva. Então, se o trabalhador usa luva, né, tem que estar adaptado para que ele use corretamente, sem causar prejuízo à sua segurança. Agora, na questão de condições de conforto no ambiente de trabalho. Nos locais deve haver iluminação natural, artificial, geral ou suplementar apropriada. Então tem que conhecer a atividade, ver qual é a necessidade do tipo de iluminação. A iluminação deve evitar ofuscamento, reflexo incômodo, sombras e contrastes excessivos. Em todos os locais e situações de trabalhos internos deve haver iluminação. E a norma coloca, né, a NH11 da Fundacentro,
coloca até a versão 2018, que eu acho que é o mais ideal que eles encontraram, e para que seja atendido nessa parte de iluminação, a quantidade de iluminação. Nos locais de trabalho em ambientes internos, onde exige manutenção de solicitação intelectual e atenção constante, conforto acústico, térmico, conforme disposto nos itens seguintes. Ruído deve garantir maior conforto para o trabalhador. Quando não tiver uma questão de referência, conforme, por exemplo, a NBR 10.152, o ruído de fundo deve atender as normas técnicas oficiais, a NBR 10.152 dá essa referência, e nos demais casos o ruído não pode ser superior a 65 decibéis, medido o nível de pressão sonora contínua equivalente ponderado em ar, no circuito de resposta slow. Então, o ruído de fundo deve atender a NBR 10.152 como referência, que é uma sugestão minha, tá? Isso não está na norma. E nos demais casos, o ruído de 65 decibéis. Temperatura e velocidade do ar deve atender o conforto para o trabalhador. Temperatura entre 18 e 25 para ambientes climatizados. E ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de correntes de ar aplicadas diretamente ao trabalhador. Ou seja, não tem uma ventilação em cima do trabalhador, né? Então, tem que controlar esse tipo de ventilação. Fica ressalvado o atendimento dos itens de iluminação e temperatura nas situações em que haja norma específica. Ou seja, você trabalha, por exemplo, no setor de frigorífico, no setor de processamento de dados, você precisa de uma temperatura e uma iluminação um pouco diferente. Desde que não haja prejuízo ao trabalhador, atende a norma específica. Ok? Foi uma leitura breve, os anexos eu não vou abordar, tá? Vou abordar de maneira geral a NR17. Então, você vê como que a análise ergonômica preliminar é muito importante, né? E quando ela não for suficiente para atender, vai para a análise ergonômica do trabalho. Ok? Obrigado a todos, um abraço.